De acordo com a rede de observatórios de segurança, a cada 17 horas uma mulher é morta por conta do gênero, o que caracteriza feminicídio. A mesma organização ainda revela que 70% das vítimas são mortas por pessoas próximas a elas, o que faz a gente pensar por que esses números não diminuem, já que faz 10 anos da lei contra o feminicídio. Para entender se cada assassino tem o mesmo comportamento psicológico, eu converso agora com o professor de psicologia, Rogério Martins. Professor, muito obrigada pela entrevista. A gente pode considerar que cada feminicida tem o mesmo comportamento psicológico? Em princípio, existem algumas características que mostram um comportamento mais agressivo. Tá? Então a gente consegue identificar algumas características muito similares a essas pessoas, mas não dá para a gente determinar pelo comportamento que isto é um padrão ou que todos vão agir da mesma maneira. Existem algumas características que reforçam sim. Normalmente essas pessoas têm um controle maior sobre a sua parceira, uma necessidade de posse muito grande. Então esses comportamentos são mais observáveis. Porém, não é todas as pessoas que têm um ciúmes maior, que têm uma necessidade de posse maior, vão ser potenciais feminicidas. A gente teve um caso recente aqui na Baixada Santista de um policial militar que acabou, infelizmente, matando sua esposa e ferindo a sua filha. A gente não pode considerar que todos os policiais militares são feminicidas, né? Então, a gente tem que ter cuidado com isso, em colocar todo mundo no mesmo bloco, né? Com certeza, acho que esse é um dos cuidados que nós temos que ter, porque quando pensamos em determinadas carreiras, e a carreira militar é uma delas, a gente sabe que é uma carreira que tem um grau de exigência muito grande, alguns padrões de comportamento mais rígidos, mas isso não é fator determinante para a pessoa ter um ato de violência. O que acontece é que talvez por ter escolhido uma área como essa pessoa que já vem com esse comportamento, aquilo pode se reforçar. Mas de longe a gente considerar que um militar ou pessoas que estão relacionadas a esta área sejam pessoas mais afetadas por esse tipo de padrão de comportamento. Não que seja necessário a mulher sempre ficar de olho, né? A gente sabe que a culpa nunca é da vítima, mas tem alguma coisa que nós, mulheres, conseguimos perceber que pode nos ajudar se enfrentarmos alguns relacionamentos tóxicos? Com certeza, a mulher ela pode estar muito atenta. Padrões repetitivos de controle, né? Começa com questões às vezes muito simples. A maneira de se vestir, para onde vai, com quem sai. A pessoa que quer sempre estar controlando a outra pessoa. Nem sempre não só é o homem perante a mulher, acontecem casos opostos também, mas claro, a gente tem uma evidência maior dos homens tendo esse tipo de comportamento, que a mulher consegue perceber nessas pequenas atitudes. O que ocorre com frequência é que essas pessoas que usam isso dessa manipulação, né, de controle, elas como se fosse aquele famoso bate-a-sopra, né? Ela controla, mas depois ela vem com carinho, com atenção. Então isso causa uma certa confusão nesta mulher que de repente não percebe que aquilo é sim uma maneira de ter um controle, de ter uma manipulação sobre como ela age. O que a senhora acha que daria para a gente fazer, né, enquanto população, para diminuir esses casos, em relação à psicologia, claramente? É importante começar esse tipo de educação nas escolas, na família, nos relacionamentos. Então, relacionamentos em que as pessoas conseguem conversar, dialogar, expor mais os seus sentimentos, o como estão se sentindo, tanto o homem quanto a mulher, isso ajuda bastante. E ter essa discussão mais dentro da própria sociedade, né? Trazer estes casos, trazer o como que eu posso me preservar, que ter sentimentos de ciúme, etc., faz parte, mas não algo que faça com que eu tenha que ter o pleno domínio sobre o outro. Aí a gente está falando sim de um comportamento já que pode levar a esse tipo de atitude. Perfeito, muito obrigada, professor, mais uma vez. E para outras notícias da Baixada Santista, acesse o portal Costa Norte, ouça a Rádio Praia FM e também fique de olho nas nossas redes sociais. Jornalismo, TV, Cultura, Litoral. De Santos, Fernanda Paes.